Oi, tudo bem? Tem vídeo novo chegando com mais conteúdos para você. Organize seu material e curta ao máximo a aula que vem por aí. Oi, pessoal. Seguindo as nossas aulas de ética, que é o que nós estamos trabalhando no nosso conteúdo em filosofia. E nesse bimestre aprofundar um pouquinho mais, né? Agora entender e perceber em alguns pensadores como que se constrói a ética, o que cada um pensa e escreveu a respeito deste assunto, né? Lembrando que ética é a disciplina da filosofia que reflexiona, né? Que nos faz refletir sobre a moral. E a moral são as regras, as normas que nós utilizamos para conviver com as outras pessoas e até mesmo conosco mesmo, né? Então, se a gente for relembrar essa ideia da ética no passado, na antiguidade, né, grega, os filósofos eles entenderam a busca do bem como realização da própria natureza humana, que foi marcada pela racionalidade. Então, eles prezavam aí a ideia do agir bem, que significava agir conforme a razão. Então, o racional ainda pesava, né, imperava sobre o sensorial, né, sobre as nossas emoções. Então, se vocês bem lembram, os filósofos antigos diziam para nós que o racional, a razão, ela deveria estar sempre acima das nossas decisões sensoriais, né? Das paixões. Não poderíamos nos deixar levar pelas paixões para tomar as decisões, porque isso poderia nos implicar dores que talvez no futuro nós não pudéssemos suportar. Então, logo depois, nós tivemos também a filosofia cristã, que influenciou muito, né? Sobretudo porque a Igreja Católica ela passa a ter uma influência bastante forte na sociedade durante a Idade Média, né? E a partir daí, claro, a ideia, né, cristã, a partir da fé, passa a ter uma forte influência nas questões morais do nosso dia a dia. Se nós ainda formos pensar, observar, analisar, nós vamos perceber que a partir da religiosidade, a partir da fé, nós ainda temos muitas regras de moral, né, que a gente convive no nosso dia a dia. Então, como por exemplo, as mulheres, até bem pouco tempo atrás, né, em várias religiões cristãs, elas não poderiam usar calça comprida, né, porque isso era imoral, era uma regra de moral que a igreja acabou colocando para os seus fiéis e isso se estendeu a toda a sociedade. Tem também aquela frasezinha que a gente de vez em quando usa, né? As damas primeiro. Então, era imoral, por exemplo, o homem não deixar, por exemplo, a mulher se sentar primeiro ou se servir primeiro, né? Então, fazia parte da regra social. Para a gente poder perceber, né, que a ética, então, faz essas reflexões e essas regrinhas de moral, elas não ficam para sempre, né? Elas não são eternas, elas vão se modificando também ao longo da história, conforme nós vamos experimentando novas ideias ou formas diferentes, a gente também vai colocando essas regras como uma evolução, nós vamos modificando elas, né? Isso é interessante, é importante para a nossa situação de crescimento pessoal e social. Então, entrando já num primeiro pensador que a gente vai ver neste bimestre a respeito disso, nós vamos tentar entender, né, vamos compreender um pouquinho a ideia de Immanuel Kant, que viveu aí pelo século XVIII e na sua obra ele traz a ideia, busca, né, se dedica à busca de fundamentos universais para a moralidade. E isso levou ele a defender uma perspectiva racionalista, né? Numa mesma ideia lá dos filósofos antigos, né? Pensando na questão racional, onde a razão precisa estar acima das nossas paixões, né? Das nossas experiências, do empírico.
Então, ele vai defender que as pessoas se mostram insaciáveis e não medem consequências para satisfazer ambições e usufruir de prazeres egoísticos, submetendo-se a inclinações não racionais, como paixões, impulsos, apetites e fúrias. Ele considerou esses comportamentos ao refletir sobre a liberdade. Então, ele vai dizer que, graças à racionalidade, a vontade humana seria capaz de escolher aquilo que a razão classificasse como bom, superando as determinações externas. Então, isso era ainda caracterizado por uma norma que deveria ser cumprida por todos os indivíduos e em qualquer circunstância. Kant vai trazer para nós, então, a ideia do imperativo hipotético e o imperativo categórico. Kant quer dizer para nós que nós devemos fazer aquilo, nós devemos fazer alguma coisa moralmente, porque nós temos o dever de cumprir. Não porque outras pessoas fazem, mas é porque é necessário, porque é nosso dever que nós precisamos fazer. Então, se eu vou chupar uma bala, não devo jogar o papel, né, a embalagem da bala no chão ou fora da lixeira, porque eu estou sozinho em casa, ou porque eu estou sozinho na rua. Eu devo jogar na lixeira porque é um dever meu manter o espaço limpo, organizado e saudável. Então ele diz assim, que as leis caracterizadas por terem a si mesmas como fins, elas são denominadas de imperativos categóricos. E aquelas obrigatórias para se alcançarem determinados fins, elas são chamadas de imperativos hipotéticos. Ele apresentava a lei moral como um imperativo categórico, afirmando que a ação moral não teria outra finalidade senão o dever, a necessidade de se respeitar a própria lei moral e, portanto, de se agir em conformidade com a razão. Então, agir sempre do mesmo modo, esperando que todos, numa situação semelhante, vão fazer a mesma coisa. Isso, para Kant, é que era a moral. Isso é o que deveria ser seguido como moralmente correto às pessoas. Então, nesse nosso momento de isolamento, nós podemos pensar um pouquinho nessa ideia de ética, de moral, e relacionar, linkar um pouco as teorias que a gente tem visto com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Como é que eu estou vivendo a moral dentro do meu isolamento social? Como que isso acontece, né? Então eu vou deixar de fazer porque ninguém está me vendo, porque ninguém está me observando ou supervisionando? Ou eu vou fazer a si mesmo porque realmente está de acordo com os princípios da moral que eu preciso que deva ser feito? Então, pensemos um pouco a respeito disso a partir dessa aula. Curtiram o conteúdo? Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo a aula de hoje. Estou produzindo novos conteúdos e, em caso de dúvida, não esqueça de acessar o chat. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!